Bom, pessoal, aqui, esse vídeo, né, eu vou abordar o tema de rochas porosas e eu trouxe um roteiro aqui com vocês. A gente vai seguir essa ordem, ok? O que é porosidade, vou falar sobre rochas detríticas, sobre dois tipos de porosidade, que é a porosidade primária e porosidade reduzida. Vou falar o que é permeabilidade, vou dar alguns exemplos de rochas impermeáveis e também eu vou dar um exemplo de rocha reservatório. Vou contar um pouco para vocês da porosidade, da permeabilidade dela, ok? E da capacidade dela de armazenar petróleo. Então, bora lá. Bom, pessoal, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Essa imagem de fundo, ela foi propositalmente colocada, ok? Porque ela mostra uma estalactite. E tanto essa quanto estalagmite ou outras formações de caverna, elas são exemplos de calcários que se formam por precipitação. Os poros, eles são os condutos, ou seja, os caminhos pelos quais a água atravessa a rocha, dissolvendo e formando as cavernas. E são por esses poros que a água chega ao teto das cavernas, formando as estalactites. Porosidade e permeabilidade. A gente não pode falar de porosidade sem citar a permeabilidade, pois a capacidade das rochas de armazenar e também a possibilidade de exploração, elas estão relacionadas a essas características de formação geológica. Bom, o que é a porosidade, né? As rochas porosas, elas são aquelas que apresentam espaços volumétricos de pequeno tamanho, mas que também podem ser ocupados por ar ou fluidos. E as rochas porosas, elas são normalmente detríticas. As rochas detríticas, como a gente pode ver na imagem que eu trouxe no slide, elas também podem ser chamadas de clásticas. E como a gente pode observar, elas são formadas pela decomposição de fragmentos de outras rochas. Pode ser de rochas ígneas, metamórficas, sedimentares. Bom, e como a gente pode ver, né, do lado esquerdo, eu trouxe uma rocha pouco porosa. Por quê? Porque como a gente pode ver, os grãos eles estão de tamanhos muito diferentes, não tão uniforme. E no lado direito a gente pode observar que os grãos são mais uniformes, não são perfeitos, claro, mas são bem uniformes. Portanto, a gente pode ver que o espaço entre essas redondinhas que são as rochas, esses espaços, eles são bastante grandes até, porque a gente pode observar que tem bastante líquido, às vezes um se conecta com o outro, entendeu? Então, como a gente pode perceber, quanto mais homogênea for a granulometria, ou seja, o tamanho dos grãos, maior é a porosidade. Já se a granulometria for muito diferente, a porosidade é moderada ou baixa. Bom, existem vários tipos de porosidade, né? Mas eu trouxe dois para hoje, para mostrar aqui para vocês. O primeiro eu vou começar com porosidade primária. E porosidade primária, elas são as lacunas entre as partículas que se desenvolveram durante os estágios finais de sedimentação, ou que estavam presentes dentro das partículas sedimentares no momento da deposição. Me perdoe, eu dei uma viajada aqui. Bom, são esses espaços, ou melhor, esses poros, entre os grãos de calcita, conchas, grãos de areias e dentro dos próprios grãos, ou seja, conchas, corais, porque eles têm poros, né, dentro deles. Então, são chamados de porosidade primária. Como a gente pode observar aqui, ó, essa figura, ela mostra um tipo de calcário que é visto ao microscópio, né? Ele é um calcário muito poroso, através de qual o fluido ele pode se mover rapidamente. Bom, como a gente observa essa figura aqui, né? Quanto mais homogênea for a granulometria, como a gente pode voltar aqui e também ver, ó, parece que a granulometria, o tamanho dos grãos que compõem essa rocha, eles são muito parecidos, né? Por isso que a porosidade ela é alta. Aqui acontece a mesma coisa. Do lado esquerdo, a porosidade ela é alta, porque os grãos, eles são bem homogêneos, né? Não são perfeitos, mas são bem homogêneos. E do lado direito, já é um pouco mais diferente. Bom, pessoal, essa imagem que eu trouxe para vocês é a rocha giz. Eu vou explicar um pouquinho antes, ok? E aí eu já falo um pouquinho mais da imagem.
A porosidade nas rochas, ela pode diminuir após o soterramento. Os poros, eles são fechados quando a rocha é comprimida e compactada no subsolo. Essa imagem que eu trouxe para vocês é a rocha giz. Normalmente a rocha giz ela é bastante porosa, mas quando ela é pressionada, compactada, os poros se fecham, de modo que a água não pode se mover através da rocha. O fluido, né? Bom, aqui a gente tem permeabilidade, né? Aqui essa figura fala um pouco sobre permeabilidade, mas afinal o que é, né? A permeabilidade é a capacidade de permitir que fluidos passem por ela, de um espaço de poro para outro, ao longo de rachaduras e fissuras, como a gente pode observar aqui no lado direito. A permeabilidade, ela também, a gente pode falar que ela é a medida da taxa de fluxo de um fluido. Ela também está associada à porosidade de uma rocha, porque a facilidade com que um líquido se move através de uma rocha, que depende do tamanho dos poros e de quão bem eles estão interconectados. Bom, o giz é uma rocha altamente permeável. Como a gente pode observar, né? Parece que se a gente jogar um copo de água ali, parece que vai sugar, parece que vai absorver, né? E o arenito, ele é uma rocha permeável. É uma rocha detrítica, né? Como a gente pode ver aqui, ele é formado por grãos de várias outras rochas. Bom, vamos falar um pouquinho de rochas impermeáveis, né? As rochas, elas são formadas... Há algumas rochas que são formadas por minerais que não possuem poros ou juntas e não podem ser permeáveis, ou seja, são impermeáveis. Um exemplo são os minerais de argila, que são cristais muito pequenos, né, e planos, empilhados um sobre o outro como cartas de baralho mesmo, né? De modo que os poros grandes o suficiente para a água passar não se formem e a permeabilidade seja muito baixa. Esses podem formar camadas finas de calcário que interrompem o fluxo de água. A permeabilidade, ela também pode depender de como a rocha surgiu. Por exemplo, se houve muita pressão sobre a rocha, talvez porque o sedimento estivesse enterrado profundamente, ou os grãos seriam comprimidos juntos, ou senão os grãos seriam comprimidos juntos e reduziria esse espaço de poros e, portanto, também a permeabilidade. Bom, aqui a gente tem uma ardósia, né? Ela é impermeável e normalmente ela é usada na fabricação de telhas. Aqui todo mundo já teve uma mesa de mármore, né? E o mármore também ele é impermeável. Aqui a gente tem um granito. Eu também já tive mesa de granito. Também é uma rocha impermeável. Bom, vamos mudar um pouquinho, né? Todo mundo já deve conhecer essa figura, né? Lá em Introdução à Engenharia de Petróleo, para quem faz engenharia de petróleo, né? Tem essa figura. Bom, então vamos lá. Eu escolhi falar um pouco de rocha reservatório porque ela é um tipo de rocha que possui porosidade e permeabilidade adequada para que haja acumulação de petróleo. Então, para isso, é necessário que ela seja enquadrada por rochas impermeáveis, que impedem a migração de petróleo. Rochas capeadoras, né? Rochas de capeamento. A este conjunto de rocha reservatório mais rocha capeadora, se dá o nome de armadilha ou trapa, como a gente está acostumado a ver na matéria mesmo, né? Bom, os reservatórios, eles são formados por rochas que apresentam poros e fissuras interligados, onde pode haver circulação de hidrocarbonetos e água. Seus grãos são interligados por um material chamado de cimento, existindo também outro material fino entre eles, denominado de matriz. Bom, vale ressaltar, né, que devido a essa cimentação, pode haver alguns poros que ficam totalmente isolados. Bom, aqui eu trouxe a rocha arenito, né, que é a rocha portadora de petróleo. Pode ser uma rocha portadora de petróleo, né? E aqui ela é observada ao microscópio. Bom, pessoal, esse aqui eu vou mostrar um experimento rapidinho pra vocês, ok? Peguei do YouTube mesmo. Vou mostrar um experimento pra falar um pouquinho mais sobre o que eu acabei de falar, ok? Pra mostrar, né, na prática. Vou falar um pouquinho quando achar necessário, ok?
Up first is permeability, and that's the ability of liquids and gases to flow through rock. And what I'm going to do for the demo, I have three different types of... Ó, no primeiro ali, ele colocou alguns cascalhos. No segundo, ele colocou cascalhos e areia. E no terceiro, ele colocou areia. Bom, vou pausar um pouquinho aqui só para lembrar para vocês. Vocês se lembram que conforme é maior o tamanho dos grãos, né, com mais homogêneos eles forem, né, como vocês viram, ele pegou algumas pedras, né, bastante parecidas, colocou no primeiro. Então, é pra quê? Pra porosidade ela ser bastante elevada, né? E o segundo, ele colocou... ele colocou essas pedras maiores e também colocou areias pequenas. Então, essas areias pequenas, elas tendem a preencher esses espaços vazios, né? E essa areia já a terceira, né? O terceiro pote, o terceiro tubo de ensaio, esse terceiro aí, vocês viram que tende a ser uma porosidade mais reduzida, né? Porque esses grãos de areias, eles são pequenos, médios, e eles se encaixam praticamente muito bem, né? Então, vamos ver como é que funciona, como é que vai ser esse experimento. Ah lá. Tem uma taxa de fluxo muito rápida, né? Porque a permeabilidade e a porosidade são elevados. Já as outras duas são bem próximas, né? Bom, é isso aí, pessoal, que eu tinha pra mostrar. Vamos agora encerrando isso aqui. Bom, pessoal, o meu intuito é de ajudar mesmo, ok? Não ganho nada com isso, também não tenho vontade de ganhar nada. Eu faço isso porque eu gosto mesmo. Espero que possa ter ajudado vocês. Eu usei esse seminário na disciplina de Geologia Geral, mas provavelmente você também pode usar em outras geologias e também, né, na matéria de introdução à engenharia de petróleo. Vou deixar aqui no Instagram, ok? O primeiro é pessoal, o segundo é Estudigram mesmo. E bons estudos, pessoal!